Bom dia. Vou ler para vocês um poema. Um poema com alguns milhares de anos, mas um poema muito atual. Faz parte da Bíblia, do livro dos Salmos. E eu identifico-me particularmente com o estado da alma do poeta. Em algumas circunstâncias e situações, em alguns momentos, ele consegue traduzir aquilo que se passa também por dentro de mim. Não sei se algumas vezes vocês já falaram convosco próprios, já falaram com o espelho, já falaram com os vossos botões, ou já se dirigiram em voz alta à vossa alma, interrogando-a, perguntando acerca do vosso estado de espírito. É isso que faz o poeta, mas ele não fica apenas pela constatação da situação de turbulência que vai dentro dele, da incompreensão que ele tem em relação ao seu íntimo, à forma como as suas emoções se manifestam de uma forma, de alguma maneira, desarticulada e de alguma maneira que vai além da sua própria forma de poder entender e perceber. Ele traz-nos também uma palavra de ânimo, de encorajamento, de confiança que ele tem em relação a si próprio. E que tem sido também para mim muito útil, que tem sido para mim muito determinante em determinadas circunstâncias e situações. E eu vou ler para vocês este salmo e eu espero que vocês apreciem a beleza que ele tem, as palavras que são usadas, mas acima de tudo a postura e a atitude do salmista. Como o veado anseia pela água, assim suspiro eu por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei partir e ficar diante dele? As minhas lágrimas correm noite e dia, porque andam sempre a zombar de mim, perguntando: onde é que anda esse teu Deus? Tem coragem, ó minha alma. Lembro-me quando ia festivamente com a multidão em cortejo à casa de Deus, cantando com alegria e louvando o Senhor. Porque estás abatida, minha alma? Porque ficas perturbada? Confia em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Agora estou abatido e acabrunhado, porém recordo a tua bondade para com esta terra, onde corre o rio Jordão e onde se situam os montes Hermon e Mizar. Tens permitido que ondas de tristeza, como vagas enormes, tenham passado sobre mim com a força de uma queda de água. Mas o Senhor derramará durante o dia a sua misericórdia sobre mim. Durante a noite cantarei para Deus. Farei oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, que é o meu rochedo: por que me abandonaste? Por que hei de sofrer tanto? Por causa dos ataques dos meus inimigos. Os seus insultos ferem-me como uma chaga mortal. Passam todo o tempo repetindo: onde é que anda esse teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que ficas perturbada? Confia em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus. O salmista começa precisamente por manifestar uma postura, uma atitude íntima dele em relação a Deus, comparando-se com a corça. Ele diz: como o veado anseia pela água, assim suspiro eu por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Esta é a atitude do ser humano. É a atitude daquele que é um filho de Deus. É a atitude daquele que, mesmo não conhecendo ainda Deus, o busca. É aquele que, até tendo algum conhecimento acerca de Deus, de alguma maneira, ainda está no processo de o conhecer, de o alcançar, de experimentar Deus na sua própria vida. E o salmista mostra isto, embora rapidamente ele passa para outra realidade na sua própria vida, e essa realidade é das suas lágrimas, noite e dia, porque aqueles que estão à sua volta não o compreendem, porque aqueles que estão à sua volta zombam dele, porque aqueles que estão à sua volta não entendem esse anseio que existe dentro do seu coração, dentro da sua alma e que o percorre interiormente. E depois
ele acaba por, em dois momentos diferentes, mais ou menos no início, um bocadinho depois e depois já no fim, por traduzir aquilo no qual eu gostaria de colocar, de alguma forma, um determinado reforço e ênfase. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque ficas perturbada? Confia em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Algumas vezes nós não entendemos a nossa alma. Algumas vezes não conseguimos perceber a perturbação que existe dentro de nós. Algumas vezes podemos identificar algumas razões, como o salmista, ele também, de alguma forma, identifica com as pessoas que estão à sua volta e que zombam dele, que troçam dele, que de alguma forma troçam até da sua própria dor, do anseio que ele tem de regressar ao seu lar e de poder ir à casa de Deus. Mas quando essa situação passa para dentro dele, ele acaba por questionar-se a si próprio, questionar a sua alma, não percebendo por que razão é que ela está assim, querendo mudar, e parece que a alma não cede à sua persuasão e ao seu pensamento. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque ficas perturbada? Confia em Deus. E é aqui, nesta situação, nesta declaração do salmista, confia em Deus. Minha alma, fica tranquila, não estás bem, estás perturbada, estás ansiosa, estás deprimida, mas espera, confia. E ao confiar, tu ainda vais louvar. Neste momento em que as lágrimas correm, elas vão ceder o lugar ao cântico, ao riso, à adoração, à manifestação do louvor. E, na sequência, ele acaba por dizer que agora ele está abatido e acabrunhado, mas ele recorda a bondade de Deus para com aquela terra, onde corre o rio Jordão. Depois ele mais à frente acaba por dizer: mas o Senhor derramará durante o dia a sua misericórdia sobre mim, durante a noite cantarei para Deus, farei oração ao Deus da minha vida. Há quase como que um misto, há aqui uma situação que transita entre momentos de profundo pesar, de profunda dor, de lágrimas, mas ao mesmo tempo também os momentos em que ele recorda, em que ele tem boas recordações, em que ele traz à sua mente os momentos bonitos que ele viveu e que ele sabe que um dia voltarão outra vez. Ele pergunta a Deus porque é que até Deus o abandonou. Ou seja, há tanta sinceridade por parte do salmista e Deus não fica incomodado com essa sinceridade, em que ele pergunta a Deus: porque é que tu me abandonaste? Porque é que eu hei de sofrer tanto por causa dos ataques dos meus inimigos? Algumas vezes nós nos sentimos assim, com inimigos físicos, com inimigos das circunstâncias e das situações, das adversidades, e nós nos interrogamos e até perguntamos onde é que está Deus, e de alguma forma vamos na sequência daquilo que os próprios inimigos dizem: onde é que anda o teu Deus? Mas ele acaba por voltar ao ponto central, ele acaba por perguntar à sua alma: porque é que tu estás abatida? Porque é que ficas perturbada? Confia em Deus, pois ainda o louvarei. E em momentos em que, porventura, nós possamos estar a passar uma situação semelhante, em que de alguma maneira as nossas emoções elas estão como num turbilhão, em que a nossa mente ela se sente confusa, em que as várias vozes que nós ouvimos nos trazem agitação, em que nós ficamos perplexos, não nos percebendo a nós próprios e às nossas reações, como filhos de Deus, como criação de Deus, nós podemos ter esta mesma postura, lembrar-nos dos momentos em que nós experimentamos coisas bonitas, boas, em que nós usufruímos das doçuras de Deus na nossa vida. Mas também podemos dizer à nossa alma: espera, confia, não te precipites, espera em Deus, confia em Deus, depende de Deus. Deus, Ele está lá, Deus continua a ser Deus, e vai chegar um momento em que tu vais louvar, em que tu vais adorar, em que tu vais exaltar, e as tuas lágrimas se transformarão em riso, e a tua situação de perturbação se transformará num mar de tranquilidade.
Deixo convosco este salmo, esta experiência, e cada um de nós se possa apropriar dela, possa vivê-la, se necessário for, falando para connosco próprios, para com a nossa alma, para que ela se aquiete, para que ela confie e que nós possamos depositar esta confiança que é a fé naquele que é o Senhor, naquele que é o nosso Deus e que através de Jesus Cristo se torna para cada um de nós que queremos em Jesus o nosso Pai, que vela, que cuida pela nossa vida. Deus vos abençoe. Um bom resto de dia.